Esse é o problema da humanidade. Os homens nunca conseguem dizer: eu e Jesus somos um. Porque eles não alcançaram esse entendimento, eles não compreendem isso. Jesus ensinou isso, mas isso parece tão grande, pela falta de entendimento, que as pessoas não entendem. Mas Jesus ensinou, não ensinou? Jesus falou assim: olha, eu e o Pai somos um. Naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós e vós estáis em mim. Assim como eu e o Pai somos um, vós também sereis um em mim. Jesus se identifica conosco ao ponto de que o mesmo Espírito que sobre ele estava na terra, o cumprimento da profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu a pregar boas novas aos mansos. Esse mesmo Espírito, Jesus, quando se manifesta aos seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Amém? Depois que ele foi para o céu, é aquele período de 40 dias que ele continua se manifestando sobre a terra, visivelmente aos seus discípulos, ensinando-lhes segundo Lucas, Lucas que escreve Atos, ensinando-os segundo as grandezas do reino de Deus. Mas quem ia aceitar? Irmão, veja bem, o teu Jesus, Deus, no contexto do Evangelho, não presta para nada. Agora deve ter alguém escrevendo lá na internet: não falei que esse cara é um herege? Amigo, aprende com quem sabe, e quem sabe sou eu. O cara que coleciona cadeias e algemas e processos, que manda juiz para onde quiser mandar, esse cara sou eu. Vê se alguém faz as mesmas obras que eu. Então, antes de se levantar contra mim, vai cumprir o que disse Jesus, Mateus 6,6, entra no teu cantinho, fecha a porta e vai falar com Deus. Não fale de mim sem perguntar primeiro para Deus quem sou eu, porque pode se machucar, como Miriam e Arão, podem se machucar, e tem muita gente já ferida por aí, meu irmão. Ah, pastor, você está se engrandecendo? Não, eu estou falando a verdade, porque eu tenho que falar a verdade. Se a verdade não for dita, quem tomará conhecimento dela? Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, e nós nos tornamos um. Qual foi a frase que eu acabei de falar ainda há pouco, que eu falei que eu ia me chamar de herege? Fala alto, grita. O teu Jesus, isso é importante. Ou seja, não vai esquecer nunca mais. O teu Jesus, como Deus, não serve ao contexto do Evangelho. Quer ver uma coisa? Bom, você que está mais ligadinho já sentiu isso, né? Jesus diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. E eu conheci muitas igrejas e as pessoas dizem assim: não, irmão, mas sabe como é, né? Jesus era Jesus. E o poder que ele disse que dava? Não adianta se alguém disser assim: olha, vem aqui no paiol, eu tenho essa arma aqui para você. Essa arma é bonita, né? Mas caramba, essa arma aí deve ser para uma pessoa bem treinada, Não, eu estou dando para você. Pega a arma, aprende a usar. Assim é o poder de Deus. Como é que se encara o diabo? Venda nos olhos, de costa, e dizendo: diabo, olha, na segunda gaveta do armário, do lado esquerdo, tem um facão, estou te esperando, tá? É assim que se encara o diabo, para quem sabe quem é Deus. O teu Jesus, Deus, no contexto do Evangelho, ele não existe. O Jesus que trouxe o Evangelho, ele foi manifesto em carne, crido por anjos, pregado entre os gentios e recebido na glória. Foi um Jesus homem, como que Paulo escreve: Jesus Cristo homem, o mediador entre Deus e os homens. Imagina, e veio o diabo para tentar Jesus, Mateus 4 e Lucas 4. Veio o diabo para tentar Jesus, e Jesus se apresenta: qual é, diabo? Eu te criei, tu não se enxerga não? Cai fora.
Cadê a graça? Um Jesus divino encarando o diabo. Cadê a graça? A Bíblia diz que a divindade não pode ser tentada pelo mal. Se é um Jesus divino, ele nunca poderia ser tentado pelo mal. Aí Deus está brincando de escritura com a humanidade. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. O que nós temos ali? Um Jesus verbo. Verbo é a palavra em ação, né? Apocalipse 11 alguma coisa. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo divino. Diz lá em Gênesis: no princípio era o verbo estava com Deus, mas o verbo também é Deus. Quem é o verbo? Jesus. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Lucas 4, Mateus 4, veio o diabo para o tentar, mas a Bíblia diz que a divindade não pode ser tentada pelo mal. Entretanto, o diabo veio e tentou. E tem mais, diz que o diabo o transportou ao pináculo do templo. Lança-te daí abaixo, que está escrito: aos teus anjos ordenarás para tomarem nas tuas mãos, e nenhum mal vai te suceder. O diabo o transportou ao pináculo do templo. Imagina um Jesus divino, segunda pessoa da Trindade, cheio de unção, cheio de autoridade, com a sua onisciência, onipotência, onipresença, coroado de anjos, arcanjos, querubins, cheio de glória e majestade. Vem o diabo diante dele. Tem sentido? Então nós não estamos falando de um Jesus Deus, estamos falando de um Jesus homem, como a Bíblia diz. O verbo, ou seja, a divindade, fez-se carne e habitou entre nós. Então qual é a glória do Evangelho? Aí Jesus pode dizer assim: eu dou a vocês também. Do mesmo jeito que eu curei enfermo, do jeito que eu expulsei demônio, do jeito que eu tive autoridade, do jeito que eu falei, olha, o que eu apregoei a vocês ao pé do ouvido, pode apregoar aos telhados. Isso aí do mesmo jeito, o Espírito que estava sobre mim, eu estou colocando sobre vocês. Então pode rasgar o verbo, pode mandar ver e ser fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida. Aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Aí Jesus está mostrando o poder de Deus na vida do homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, vem o diabo: olha, tudo isso eu te darei. Não, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Lança-te daqui abaixo. Não, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Transforma as pedras em pães. Para quê? 40 dias no deserto, a divindade come pão? Por que o diabo usaria isso? Não, mas o homem Jesus, naquela fome, ele poderia estar querendo um pão. Entretanto, para que ele transformasse as pedras em pães, ele tinha que fazer uso da sua divindade. Aí ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você entende, irmão, que a glória da revelação do Evangelho não é um Deus manifesto entre os homens, mas é um Deus que fez-se homem e manifestou-se entre os homens. E quando eu olho para o Jesus homem, eu digo: se Deus derramou sobre ele, porque ele andou assim, se eu andar também assim, Deus derramará sobre mim. Não deu outra, a minha matemática estava plenamente certa. E hoje eu posso dizer: não inventaram a arma para me matar, porque aprendi isso com Jesus homem, o verbo que se fez carne e andou entre nós. Aí você vai pegar alguns teólogos, professores de teologia: não, irmão, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu digo: caramba, eu nunca estudei uma matemática tão poderosa assim, que alguém seja 100% duas coisas. Mas são os teólogos que pensam que podem aprender teologia nos livros. Ei, teólogos,
Teologia se aprende aqui, ó. Vou ensinar uma vez só, hein? Qual é a câmera que está me pegando aí? É aquela lá? Aí, ó. Teologia se aprende aqui, ó. Sem joelho no chão, sem boca no pó, não tem teologia, tem palhaçada, tem canalice, tem ilusão ao povo, com texto fora do seu contexto utilizado como pretexto.